Eu sou o professor Alexandre Salim, serei seu professor aqui em Direito Penal, em Processo Penal e em Legislação Penal Especial. Começo me apresentando um pouquinho a todos vocês, aqueles que ainda não tiveram aula comigo. Eu sou promotor de justiça, sou ex-delegado de polícia, fui delegado de polícia no Rio Grande do Sul por 3 anos, com muita honra. E atualmente sou promotor criminal também no Rio Grande do Sul há quase 20 anos. Hoje, minhas amigas e meus amigos, eu trabalho em um órgão especial dentro da Procuradoria de Justiça do Rio Grande do Sul, diretamente ligado ao Procurador-Geral de Justiça. Este órgão se chama Procuradoria de Prefeitos. Então, o meu trabalho hoje dentro do Ministério Público Gaúcho é a investigação e, quando for o caso, a acusação de prefeitos municipais por crimes funcionais. Nós trabalhamos muito com a questão do colarinho branco, dos white collar crimes. Muito bem. Vamos começar a conversar sobre o direito penal. Lembrando que o nosso Código Penal, ele está dividido em duas grandes partes. Nós temos a parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 120, e depois a parte especial com os crimes em espécie. Artigos 121, o homicídio, e seguintes, até o final do Código. A parte geral, ela é de 84. Fala-se muito na famosa Reforma Penal de 84, pois a Reforma Penal de 84 ela traz toda uma parte geral nova, desde o artigo 1º até o artigo 120. É claro que com vários recortes atuais. Nós temos novidades em parte geral, inclusive de 2018. Nós temos modificação, inclusive, lá nos efeitos da condenação. Ali no artigo 92, inciso 2º do Código Penal, que nós veremos mais para frente. É a nossa primeira aula de Direito Penal. Então veja, com vários recortes atuais, mas fundamentalmente a parte geral é de 84. Por isso não é correto quando você escuta: esse Código Penal é velho, tem que ser atualizado, ele é de 40. Não, calma lá. Calma lá. Porque a parte geral não é de 40, é de 84, com vários recortes atuais. Agora, a parte especial, ela sim é de 40. Mas também com vários recortes atuais. Nós temos crimes novos que foram inseridos ao Código Penal agora no final de 2018. Eu te cito, por exemplo, o crime do artigo 215-A, a importunação sexual, que foi criada pela Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018. Esta lei ela cria importunação sexual em cima de um caso concreto, que com certeza você vai lembrar, aquele famoso caso do ônibus lá de São Paulo. Uma moça, uma passageira, tranquilamente, sentada no ônibus, fazia o seu trajeto no coletivo, inclusive dormindo. Um rapaz de pé do lado dela começa a se masturbar e ejacula no pescoço da moça. E se discute naquela ocasião: que crime é? Qual o enquadramento legal? Alguns entenderam que seria estupro. Foi, aliás, a posição do delegado de polícia da época, quando fez o flagrante. Outros entenderam não é estupro, porque não há violência real, não há violência física naquele comportamento. Então seria uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Esta contravenção, que estava no artigo 61 da LCP, a Lei das Contravenções Penais, o Decreto-Lei 3688 de 41, esta contravenção vem revogada em setembro de 2018 e no lugar dela vem criado o crime. Este crime novo, o crime de importunação sexual, o crime do artigo 215-A. Bom, nós temos crime novo, meus amigos e minhas amigas, lá no 216-B, um crime que é do dia 19 de dezembro de 2018 e que entra em vigor no dia 20 de dezembro de 2018, no dia seguinte, na data da sua publicação. Então veja,
A nossa parte especial é de 40, mas com vários recortes atuais também. E o nosso trabalho a partir de agora é caminhar dentro do Código Penal. Neste Código Penal que traz uma ordem toda lógica, toda concatenada, tem começo, meio e fim. Não é à toa que esta nossa primeira aula, vamos para a tela, ela diz respeito aos princípios penais fundamentais e a primeira parte da aplicação da lei penal. Somente a aplicação da lei penal no tempo. Então veja, nós vamos trabalhar com o comecinho do direito penal. Com os princípios penais fundamentais, depois vamos para a chamada teoria da norma penal. O que é teoria da norma penal? É a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Vencida a aplicação da lei penal, nós vamos para a famosa teoria do crime. E lá nós vamos trabalhar tipicidade, ilicitude, culpabilidade. É difícil hoje um concurso público que exija direito penal que não cobre teoria do crime. Sempre vem teoria do crime. Vencida a teoria do crime, nós vamos para o concurso de pessoas. Ali nós vamos trabalhar o que é autor, o que é partícipe, o que é a teoria do domínio do fato, utilizada pelo próprio STF quando julgou a AP 470, Ação Penal 470, conhecida como mensalão. O mensalão, a AP 470, trabalhando com a teoria de Klaus Roxin, a teoria do domínio do fato, tudo isso nós veremos. Terminado o concurso de pessoas, nós vamos para a teoria da pena. A teoria da pena começa no artigo 32 do Código Penal. Penas privativas de liberdade, restritivas de direito, pena de multa. Como o juiz aplica uma pena privativa de liberdade, uma pena de prisão no Brasil. O famoso critério trifásico de Nelson Hungria. E aí chegaremos na extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. A morte do agente, anistia, graça, indulto. A abolício crimes. A decadência, a perempção, a prescrição. A questão do perdão do ofendido, da renúncia ao direito de queixa ou de representação, da retratação, do perdão judicial, que, conforme a súmula 18 do STJ, a sentença que concede o perdão judicial não é condenatória, não é absolutória, ela é declaratória, extintiva da punibilidade. E claro que dentro das causas extintivas da punibilidade, o ênfase maior estará, certamente, na prescrição. Porque das causas extintivas da punibilidade é aquela que mais cai nas nossas provas. Então esse é o nosso foco aqui em parte geral. E somente depois de vencida a parte geral, aqui no nosso curso matriz, nós começaremos a parte especial. Lá no homicídio, lá nos crimes contra a vida. Homicídio, participação em suicídio, infanticídio, aborto. E também caminharemos dentro da parte especial. Os crimes contra a pessoa, dentro dos quais estão os crimes contra a vida, lesão corporal, periclitação, crimes contra a honra, contra a liberdade, dentre outros. Chegaremos aos patrimoniais, furto, roubo, extorsão, etc, etc. Vamos caminhando, vamos passando pelos crimes contra a fé pública, contra a dignidade sexual, contra a paz pública, contra a administração pública. Cabe incidência do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública? Bom, isto é algo que nós veremos hoje já. Então este é o nosso trabalho aqui, dentro do nosso curso Matriz de Direito Penal. Nós vamos enfrentar os principais tópicos que vêm caindo nas mais diversas provas, exigidas pelas mais importantes bancas Brasil afora. Joia? Eu sou o professor Alexandre Salim e você me encontra ali no Instagram, @Prof. Alexandre Salim. Me siga lá, veja as minhas dicas. Todos os dias eu posto dicas sobre direito penal, processo penal, legislação especial. Então me siga lá e vamos juntos caminhando e nos preparando nesta maravilhosa disciplina que é o nosso direito penal. Joia?
Vamos para a tela, nós vamos começar a enfrentar os princípios penais fundamentais e também a aplicação da lei penal no tempo. Vamos começar pelos princípios e o nosso primeiro tópico, ele diz respeito, olhem aqui, princípios penais fundamentais, diz respeito ao princípio da legalidade. Eu quero começar te lembrando que algumas bancas chamam o princípio da legalidade de reserva legal. Reserva legal. Legalidade ou reserva legal. Pode ser que caia assim na prova. Princípio da legalidade ou princípio da reserva legal. O fundamento é o artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição. Abre aspas. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Este dispositivo está no artigo 5º da Constituição, e isto significa que é um direito e uma garantia fundamental. Isto é absolutamente importante porque nós temos ali cláusulas pétreas, imutáveis, dentro da Constituição. É muito importante quando você tem uma referência que vem no artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, no caso, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Nós estamos diante de um direito e de uma garantia fundamental. E mais, acompanhe aqui comigo. Além do artigo 5º, inciso 39, nós também temos fundamento no artigo 1º do Código Penal, do CP. O artigo 1º do CP traz esta mesma redação, colocando o ponto onde há vírgula ali. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Estes dois, portanto, são os fundamentos do princípio da legalidade. A Constituição, artigo 5º, inciso 39, e o Código Penal no seu artigo 1º. Sabemos, portanto, que o princípio da legalidade é um direito e uma garantia fundamental. Bom, além disto, nós temos que estudar os famosos postulados, corolários, consequências, subprincípios da legalidade. Vamos lá então? Olhem aqui comigo. Olhem comigo na tela. Postulados do princípio da legalidade. Lex prévia, lex scripta, lex stricta e lex certa. Professor Salim, por que está em latim? Porque muitas bancas, elas questionam a partir do latim. Mas veja, a tradução, ela é óbvia aqui. A lei prévia, lex prévia. A lei scripta, a lei escrita. A lei stricta, a lei estrita e a lei certa. Lex certa. Então vejam, nós temos que trabalhar os postulados, os corolários, os fundamentos, os subprincípios da legalidade. É isto que vem nas nossas provas. E o primeiro fundamento, o primeiro corolário, a primeira consequência diz respeito à lex prévia. O que é lex prévia? A lei prévia. A tradução é óbvia aqui, né? A lex prévia diz respeito, minhas amigas e meus amigos, ao princípio da anterioridade penal.
Se cair, portanto, anterioridade penal, você tem que lembrar. Anterioridade penal diz respeito à lex prévia. É um dos postulados, é um dos corolários, é um dos fundamentos da própria legalidade. A lex prévia. O que significa lex prévia? O que significa princípio da anterioridade penal? Significa a necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. Isto é anterioridade penal. Isto é lex prévia. Necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. Lex prévia, princípio da anterioridade penal. Se nós voltarmos ao caso do ônibus lá de São Paulo. Vamos lembrar então daquele rapaz que está de pé no coletivo, que se masturba e ejacula no pescoço de uma passageira. Bom, é possível que este rapaz venha hoje a ser sentenciado pelo crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, o crime de importunação sexual, o crime que foi criado em setembro de 2018, levando-se em conta que este fato ocorreu em meados de 2017, lá em São Paulo? A resposta, obviamente, é não. Ele pode ser condenado pela importunação ofensiva ao pudor, uma contravenção que estava vigendo ao tempo do fato, ao tempo daquele comportamento. Agora lembre, nós não podemos fazer esta lei nova retroagir contra o réu. Este é o fundamento da chamada lex prévia. Este é o fundamento do chamado princípio da anterioridade penal. A necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. De novo, a necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. Então ele só poderia, este rapaz do ônibus de São Paulo, ser condenado pelo novo crime do artigo 215-A se ao tempo daquele comportamento dentro do ônibus já existisse o 215-A. Porque o 215-A, que é um crime novo, que veio depois daquele comportamento dentro do ônibus, não pode retroagir contra o réu. Depois, voltamos para a tela. Olha lá. Lex scripta. A lei escrita. O que significa a lex scripta? Significa a vedação ao costume incriminador. Olha lá. Vedação ao costume incriminador. O que significa isto, minhas amigas e meus amigos? Significa que o costume não pode criar crimes e nem combinar penas. O costume não pode criar crimes e nem combinar penas. Um crime no Brasil só pode ser criado por lei em sentido estrito. Um crime no Brasil só pode ser criado por meio de lei ordinária ou de lei complementar. O costume não pode criar crimes e nem combinar penas. A medida provisória não pode criar crimes e nem combinar penas. O ato administrativo, a portaria, a resolução, o decreto, não podem criar crimes e nem combinar penas. A lei delegada não pode criar crimes e nem combinar penas. O crime só pode ser criado por lei em sentido estrito. Por isso, reserva legal. Somente lei ordinária ou lei complementar podem criar crimes. Voltamos para a tela. Isto, então, é a lex scripta, a lei escrita. Depois, nós temos a lex stricta, a lei estrita. Aqui diz respeito à vedação da analogia
malam partem. Vedação da analogia em malam partem. O que é analogia? O que é analogia, minhas amigas e meus amigos que me assistem? Um macete que eu passo a cada um de vocês é o seguinte: na analogia não existe a lei. Na analogia não há lei. O juiz busca outra lei que regulamenta um fato semelhante. Basta que nós lembremos do artigo 4º da LINDB. O que é a LINDB? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 4º da LINDB diz que na omissão da lei, o juiz vai julgar de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Portanto, a analogia é um modo de integração, de suprir lacunas. Repito, não existe a lei. O juiz busca outra lei que regulamenta um fato semelhante. E muita atenção agora, nós vamos voltar para a tela. Olhem aqui. É possível nós falarmos em uma analogia in bonam partem e em uma analogia in malam partem. Então lembre, na analogia não existe lei. Eu busco outra lei que regulamenta um fato semelhante. Se esta outra lei que eu buscar, que regulamenta um fato semelhante, ela for favorável ao réu, benéfica ao réu, se trata de analogia in bonam partem. Se esta outra lei que eu buscar, que regulamenta um fato semelhante, ela for prejudicial ao réu, se trata de uma analogia in malam partem. Em direito penal, minhas amigas e meus amigos, é vedada a analogia in malam partem. Mas é possível, é permitida a analogia in bonam partem. Então, em direito penal, nós podemos trabalhar com analogia in bonam partem, quando o juiz toma outra lei que regulamenta um caso semelhante e esta outra lei for benéfica para o réu. É possível? É. A favor do réu é. O que não é possível é a analogia in malam partem. Esta é proibida. É proibida pelo postulado. Voltamos para a tela. Pelo postulado. Olha lá. Lex stricta. A lei estrita. Pelo postulado lex stricta. Então, pelo postulado lex stricta, lembrem, veda-se a analogia in malam partem. Durante uma época no Brasil, os ministros do STJ editaram uma súmula, a súmula 174 STJ. A súmula 174 STJ, hoje cancelada, ela dizia que era possível aumentar a pena do roubo quando praticado com arma de brinquedo. Arma de brinquedo é arma ou é brinquedo? Olhem a pergunta que eu faço a cada um de vocês. Arma de brinquedo é arma ou é brinquedo? Arma de brinquedo não é arma de verdade, né? Então é óbvio que arma de brinquedo é brinquedo, porque não é arma de verdade. Eu até coloco isso no meu livro. Se arma de brinquedo fosse arma de verdade, boneca inflável poderia ser estuprada. Esse é o raciocínio que cada um de vocês deve fazer. Erraram os ministros do STJ ao dizer que a arma de brinquedo poderia aumentar a pena do roubo. Bom, houve um bombardeio de críticas àquela súmula. Tantas foram as críticas que eles tiveram que cancelar a súmula 174, hoje cancelada. Arma de brinquedo
ela não pode servir para aumentar a pena do roubo. Aliás, o que vem confirmado hoje com a Lei 13.654, que altera o próprio crime de roubo lá nas suas majorantes. Nós veremos a seu tempo isto. Então lembrem, é assalto? É. Se o sujeito mostra uma arma, uma pistola de plástico comprada no camelô para a vítima apavorada entrega a bolsa, é claro que isto é roubo. Só que é roubo simples. É roubo pelo caput. O que eu estou te dizendo é que não aumenta a pena em face do uso da arma de brinquedo. Porque a súmula 174, na verdade, equiparava a arma de brinquedo à arma de verdade. E isto é vedado pelo postulado lex stricta. Isto é vedado pelo postulado, coloque na tela aqui, lex stricta, que proíbe a analogia in malam partem.